É isso aí, professor. Agora eu vou para um dos temas mais casca, né? Volto agora para falar para você, olha, esse tema é muito cobrado em concurso público, fácil de achar questões em prova a respeito desse tema, que são os créditos relacionados ao Simples Nacional. E quando a gente fala de crédito, a gente pensa assim, que tipo de crédito que ele está falando, né? Então, aí já vem a primeira dúvida do meu querido aluno, porque ele vai ver uma regra geral de que microempresa não transfere crédito, que microempresa não se apropria de crédito. Aí ele vai ver lá no artigo 21, inciso 1, parágrafo 11, que a princípio a microempresa pode se creditar em determinadas situações quanto a valores que foram pagos indevidamente anteriormente. Então ele fala assim, pô, mas pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Microempresa, pode ou não pode? Pode ou não pode, meu querido? Pode ou não pode se creditar desse nosso ICMS, desse nosso IPI, paga maior? Como é que funciona essa situação? Então, primeiro vamos para a regra geral, depois vamos para as exceções previstas na própria lei complementar. Então, você não fique chateado que a gente vai estudar regra e exceções à regra. Regra e exceções à regra. Então, se fosse um advogado a falar com vocês, como eu sou, a pessoa vai falar assim, ó, em regra, microempresa e PP não transferem crédito nem se apropriam de crédito. Tudo bem? Em regra. Agora, essa matéria de crédito está relacionada a princípio de não cumulatividade. Normalmente, esse crédito está relacionado a tributos não cumulativos. Então, a gente falar de crédito seria alguma coisa relacionada ao ICMS, que é um tributo não cumulativo, ao IPI, que é um tributo não cumulativo. Mas algumas exceções quanto a crédito na própria lei do Simples Nacional são créditos quanto a tributos que não tem nada a ver com cumulatividade ou não. Tem a ver com você ter pago ele a maior. Então, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido. Se você pagar ela a maior, você pode compensar ela com o período seguinte numa exceção usar essa regra. E ela não é um tributo não cumulativo. Por isso que esses créditos não estão relacionados necessariamente à não cumulatividade. Tudo bem? Então, tomem cuidado com essas situações aqui, que a gente vai apresentar nessa importante aula sobre o crédito, dentro desse nosso curso do Simples Nacional, curso importantíssimo, no nível de prova, como você vai ver aqui. Então, compra o curso todo aí, né? Prestigia o professor Tudão, adquire o curso completo, tem aí porque é o seguinte, eu gravo aqui agora, mas o curso vai ficar lá para você atualizado ali, né? Vou dar um prazo bom aqui de atualização, creio que 2 anos de atualização para você. Se você está comprando em 2022, vamos atualizar até 2024. E olha que as últimas atualizações mudaram bastante a lei complementar, mas a gente vai estar lá, ó. Eu creio que até lá você já passou no concurso, não vai precisar mais de mim, mas de qualquer forma estamos ali para te ajudar. Tudo bem? Então vai lá para a gente ver mais um pouquinho. Olha só que interessante, ó. A regra. Vamos para a regra? Vamos marcar aqui como regra? Vamos marcar como regra, mas com uma corzinha legal, né? Não é marca-texto aqui, que é canetinha. Então, regra. Qual que é a regra, Tudão? Artigo 23, caput. As microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não farão jus à apropriação. Ou seja, elas não se apropriam e nem transferirão. Então, ela não... Olha só, vamos pegar aqui, ó, microempresa. Está aqui uma microempresa, ó. Elas não se apropriam, ou seja, nas entradas delas não se creditam. E elas não transferem, ou seja, nas saídas delas não transferem. Essa é a regra geral. Não fazem jus à apropriação, não fazem jus à transferência de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Mas essa regra traz exceções. Vou falar de novo. Esta importante regra traz exceções. Primeira exceção. Artigo 21, parágrafo 11. Olha só. No Simples Nacional é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado relativos ao mesmo tributo. Ué, Tudão, você acabou de falar para mim que não dá direito a crédito, não transfere nem assume. Aí você mexe esse crédito, agora mexe outro crédito aqui, tá falando que dá direito a crédito. Estou falando que é uma exceção. O artigo 21 fala daquele pagamento indevido ou maior que o devido. É quando você paga indevidamente o tributo. É quando a microempresa foi preencher a guia e ao invés de colocar R$1.000 de pagamento, ela botou lá 2.000. Então ela pagou 1.000 a mais.
Esse valor dá direito à restituição ou dá direito à compensação na forma estabelecida pelo comitê gestor. Isso gera um crédito, porque ele pagou indevidamente o imposto. E aí é o seguinte, é crédito CSLL com CLSLL, é crédito IRPJ com IRPJ, você entendeu? Então, na verdade, esse crédito tem que ser permitido, porque o Estado não pode se locupletar com aquilo que não é devido. Quer dizer, o cara pagou indevidamente. Então, esse crédito é um crédito natural. É uma exceção à regra do artigo 23. Dá para entender isso? Exceção! Guarda isso para levar para a prova. Tudão, eu estou entendendo. Então, aqui nós temos uma importante exceção. Guarda isso. O artigo 21, parágrafo 11, é uma importante exceção. Leva para a prova. Tudo bem? Usei aqui o marca-texto. Tá bom, pessoal? Guardamos essa informação? Beleza, professor. Entendi essa informação. Então, vou voltar ali para a regra. Vamos lá para o artigo 23. Aí ele fala o seguinte, ó. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas e aquelas a ela equiparadas pela legislação tributária que não forem optantes pelo Simples, aí vem uma segunda exceção. Vamos para uma segunda exceção? As pessoas jurídicas e aquelas a ela equiparadas pela legislação tributária que não são optantes do Simples terão direito a crédito agora do ICMS. Então, agora é uma situação relacionada diretamente ao ICMS. Eu estou falando que uma empresa, uma pessoa jurídica, está comprando de uma microempresa ou EPP e ela não é do Simples. Essa compradora não é do Simples. Vai ter direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou EPP optantes pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização, industrialização, observado como limite o ICMS efetivamente devido pelaquela optante do Simples Nacional em relação a tais aquisições. Então ele está falando o seguinte, ó, numa situação excepcional, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ao vender para uma outra empresa, vou chamar de empresa A, que não é do Simples Nacional, que vai dar saída para a futura industrialização, comercialização, ela pode transferir o crédito do ICMS daquilo que ela pagar naquela nota fiscal dela de valor ínfimo, que é aquele valor que a princípio está dentro daquela isenção parcial. Quer dizer, a microempresa ela paga muito menos do que pagaria uma empresa comum quanto ao ICMS. Tá certo? Então ela não vai pagar os 18% de alíquota interna, vai pagar um valorzinho baixo. Aquele valorzinho vai dar direito a crédito, mas mediante determinadas condições. Só mediante aquelas determinadas condições que a gente vai ver na lei complementar. Essa é uma exceçãozaça à regra. Porque ganharam direito a passar esse créditozinho daquilo que elas pagam de menor quanto ao ICMS. Porque entraram na Justiça e o Supremo Tribunal Federal declarou que a empresa também vai transferir crédito em determinadas situações quanto ao ICMS que ela vier a pagar. Se isso for possível você determinar quanto de ICMS ela pagou naquela operação. Vamos lembrar que microempresa normalmente ela apura pela receita bruta do mês. Como é que eu vou saber naquela operação quanto de ICMS ela fez para gerar crédito para a sua destinatária? Se ela escolher o regime específico que permita isso. É uma exceção usar. Então ela tem que escolher o regime que permita avaliar quanto é o ICMS de operação a operação para que ela possa fazer o crédito para os seus destinatários. É uma situação excepcionalíssima e ela tem regramento para isso. Veja lá. O regramento está nos parágrafos seguintes. Ó. Parágrafo 2º. A alíquota aplicável ao cálculo deste crédito excepcional, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, deverá ser informada no próprio documento fiscal. Então, a própria nota fiscal vai trazer qualquer alíquota que foi aplicável e corresponderá a um percentual do ICMS que está lá nos anexos 1 ou 2. 1, que é o comércio, 2, que é a indústria. Desta lei complementar para a faixa de receita bruta que a microempresa ou EPP estiver sujeita no mês anterior à da operação. Então, na verdade, aquilo que seria, a gente vai ver mais adiante, né, aqui no nosso curso, coisas importantes a respeito de como você vai apurar o imposto e atribuir a alíquota, a gente vai ver isso. Mas, de toda forma, o mais importante agora é você saber o seguinte, o que ela vai pagar de imposto dentro daquela faixa de alíquotas que ela se encontra é quanto ela vai ter que informar na nota fiscal no campo de observações e que vai dar direito a crédito para o destinatário. Então, o destinatário vai saber qual que é a alíquota que está sendo apurada naquela operação. Então, isso tem que estar na nota, senão não vai dar direito a crédito. Então, tem que ter regramento para dar direito a crédito, é uma exceção. Agora, e se a empresa está no mês de início da atividade? Ou seja, não tem os meses anteriores para determinar qual que é a alíquota, né? Então, na hipótese da operação ocorrer no mês de início da atividade da microempresa da EPP,
optante pelo Simples Nacional. A alíquota, então, aplicável ao cálculo desse crédito, que trata o parágrafo 1º desse artigo, vai corresponder ao percentual de ICMS referente à menor alíquota prevista nos anexos 1 e 2 desta lei complementar. Referente à menor alíquota prevista. Então, na idade, aqui de novo, agora é uma situação interessante, né? Estou no mês de início da atividade, vou passar crédito, crédito é ruim para o Estado. O que ele vai fazer? Vai usar a menor alíquota. Em dúbio, menor alíquota. Para crédito, veja, teve uma outra hora que a gente falou que era indúbio pro fisco, mas aqui também é indúbio pro fisco, porque eu estou dando direito a crédito para o destinatário. Então, na dúvida, vou dar o crédito na alíquota menor. Você entendeu? Que o crédito abate o débito da empresa que a princípio está comprando dela, e aí o débito é o quanto de imposto. Então, se eu diminuo o crédito, eu vou aumentar o quanto ela vai ter que pagar, porque o quanto ela tem que pagar é débito menos crédito. Menos crédito, maior valor a pagar. Tá certo? Indúbio aqui de novo pro fisco, né? Bom, não se aplica essas exceções assas ao direito de creditar-se para aquela que não é microempresa ou EPP, mas que a princípio está comprando de uma microempresa EPP. Isso não se aplica, ou seja, eu volto para a regra. Quando a gente fala não se aplica, eu volto para a regra, ou seja, não dá direito a crédito. Se a microempresa ou EPP estiver sujeita à tributação do Simples Nacional por valores fixos mensais, então ela não paga operação a operação, ela paga por um valor fixo mensal, então ela não vai transferir crédito. Se ela paga por um valor fixo mensal, ela não transferirá o crédito. Você entende isso? Importante isso, hein, professor? Exatamente. Ou a microempresa ou EPP não informa a alíquota. Sabe aquela alíquota que ela tem que informar na sua nota fiscal? Ela tem que informar no campo de observações. Veja, não é no campo de destaque do imposto, porque a microempresa não destaca imposto na nota, porque ela não transfere crédito, é a regra geral, artigo 23, caput. Mas ela tem que botar lá no campo de observações a sua informação sobre qual que é a alíquota que está sendo aplicada ali para dar direito a crédito ao destinatário. Se ela não mostrar essa obrigação acessória, o camarada lá não vai ter direito a se creditar. Olha só que interessante, né? Não cumpriu a obrigação acessória, ele não tem direito a se creditar. Então, se ela não informar a alíquota, volta para a regra. Não dou direito a crédito. Ou houver isenção estabelecida pelo Estado ou pelo DF, que abrange essa faixa de receita que a microempresa ou IPP está sujeita no mês da operação. Ou seja, aquela operação dela própria está isenta pelo Estado ou pelo DF. Então, já não pagaria ICMS naturalmente. Então, não vou, a princípio, dar direito a crédito de uma coisa que está isenta. Por quê? Porque as saídas isentas não tributadas não dão direito a crédito de quem vai receber a operação seguinte. Aí eu volto lá para o artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 2 da Constituição Federal. Saídas isentas ou não tributadas não dão direito a crédito para quem receber essas mercadorias quanto ao ICMS. Nem a microempresa dando saída isenta vai dar direito a crédito. Volto para a regra constitucional. Tudo bem? Item 4. Quanto o remetente da operação ou prestação considerar por opção que a alíquota determinada na forma do caput dos parágrafos 1º e 2º do artigo 18 dessa lei complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês. Ou seja, ao invés do remetente, né, microempresa, adotar a receita operação, ele por opção usa a receita recebida no mês. Fechou. É uma situação que fica impraticável você saber quanto de ICMS é utilizado naquela operação, porque ele usa a receita bruta do mês, vezes a alíquota, e a princípio calcula o imposto a ser pago. Quer dizer, não tem como a gente saber quanto que é para aquela operação em especial, por causa do regime que a microempresa se encontra. Tudo bem? Então, são 4 situações aqui importantes para você dizer, poxa, nessas 4 situações, se acontecer em qualquer uma das 4, eu volto para a regra, a microempresa não vai transferir crédito. Veja que o artigo 23 tem nos seus parágrafos importantes informações da exceção, da segunda exceção, essa regra de não permissão ao crédito, né? Então, são as exceções. Tudo bem? Mediante uma deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido às pessoas jurídicas e aquelas a ela equiparadas pela legislação tributária, não optantes pelo Simples Nacional, um crédito. Então, outra exceção, né? Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do DF. Que deliberação é essa? Convênios elaborados na forma do artigo 1º da Lei Complementar 24/75, convênios elaborados lá no Conselho Nacional de Política Fazendária, o nosso CONFAS. Então, esses convênios CONFAS poderão conceder às pessoas jurídicas
e aquelas a ela equiparadas pela legislação tributária que não forem optantes do Simples, ou seja, uma empresa que não seja microempresa EPP, crédito correspondente ao ICMS incidente sobre insumos utilizados nas mercadorias adquiridas por uma indústria optante do Simples Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da procedência destas mercadorias. Então, na verdade, através de convênios com FAS, até os insumos que foram utilizados nas mercadorias adquiridas de uma indústria optante pelo Simples vão poder gerar crédito para aquela empresa que a princípio adquire e que não seja do Simples Nacional. Então, uma situação especial aqui, né, pessoal? E isso, a princípio, através de convênios com FAS. Terceira exceção à regra dos créditos. Então, não dá direito a crédito microempresa, não transfere crédito microempresa, mas em 3 situações excepcionais ela pode gerar direito a crédito. Situação número 1. Aquelas pessoas, microempresas ou EPPs, que fizeram pagamentos indevidos ou maiores que devidos. Tem direito a se acreditar desse valor a maior que foi pago. Situação número 2. Situação específica onde a microempresa vai transferir crédito para quem não é microempresa, em situações que ela, a princípio, tem que declarar na nota fiscal qual que é a alíquota, está dentro do regime de pagar imposto operação a operação, tem que fazer todo o regramento, não está isenta naquela sua faixa de valores, então tem todo um regramento ali específico. E na terceira situação, o convênio do CONFAS vai estabelecer nessa situação de insumos para indústrias. Então, tem 3 aqui situações excepcionais. O Comitê Gestor do Simples vai disciplinar o disposto neste artigo. Olha a questãozinha aí que caiu na prova. Opa, questão de prova. Fundação Carlos Chagas, Cefaz, Santa Catarina, 2018. Conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Essa mesma lei dispõe. Letra A. O contribuinte do ICMS que adquirir mercadoria de um fornecedor do Simples Nacional poderá se creditar por ocasião da entrada do produto do valor de mercadoria pela alíquota interna do ICMS. Tá isso como exceção? Falso. Vamos colocar aqui, ó. Falso. Letra B. O contribuinte do IPI, do PIS e da COFINS poderá se creditar na entrada da mercadoria. Olha, já falou de IPI, falou de PIS, COFINS. Tem crédito IPI, PIS, COFINS aqui como exceção? Só se for aquele pagamento indevido. Vamos ver. Poderá se creditar na entrada da mercadoria adquirida de fornecedor do Simples Nacional no valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota de cada tributo, como se houvesse realizado a aquisição de fornecedor não optante. Fora. Contribuinte do ISS não cumulativo poderá se creditar a título de crédito outorgado, valor da operação vezes a alíquota. Fora. Caso o destinatário da mercadoria utilize qualquer crédito, isso equivale a uma redução ou supressão dos tributos para fins penais. Fora. Contribuinte do ICMS não optante do Simples Nacional terá direito a crédito correspondente ao ICMS incidente nas suas aquisições de mercadorias provenientes de empresas do Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização com saída tributada, no valor do ICMS pago pelo fornecedor em relação à venda. Opa, gabarito da questão. Estamos aqui diante de uma situação aqui relacionada ao artigo 23 e parágrafos. Tudo bem, pessoal? Artigo 23 e parágrafos. Veja que ele quer confundir o aluno. Botou PIS, botou COFINS, botou... Ele gosta de confundir o aluno. Aí você fala, isso aí só cai lá na FCC. Para com isso, meu querido. Tenha credibilidade, tenha fé naquilo que o Tudão está falando para você. Então eu mostro para você, né? Para você não ser Tomé. Tem que ver e crer. Veja lá, caiu na FGV também. Na prova da Assembleia Legislativa de Rondônia, tá lá, ó, consultor legislativo. Olha lá, ABC Calçados Limitada, EPP, optante pelo regime de tributação do Simples Nacional, está inadimplente com o pagamento dos seus tributos por essa sistemática. Em razão disso, o Estado ABC pretende inscrever em dívida ativa estadual e cobrar judicialmente a parcela do Simples referente ao ICMS devido pela empresa. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Tais créditos tributários de ICMS oriundos do regime do Simples Nacional somente podem ser apurados e inscritos em dívida ativa da União. Tais créditos tributários de ICMS oriundos do Simples Nacional, mesmo quando inscritos em dívida ativa estadual, somente podem ser cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tais créditos tributários de ICMS oriundos do Simples Nacional poderão
somente poderão ser inscritos em dívida ativa estadual quando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional delegar tal atribuição ao Estado, ABC, mediante convênio. Gabarito da questão. Olha só, a questão fala de crédito e fala de instituição que é responsável pela cobrança de referidos créditos. E o gabarito é a alternativa letra C. Ou seja, a PGFN cobra os tributos dentro do Simples Nacional para todas as situações, mas ela pode delegar através de convênios administrativos para que os estados façam o mesmo. Então, os estados poderão fazer essa cobrança conforme previsto na nossa lei complementar. Interessante essa informação, né? Tais créditos tributários de ICMS oriundos do Simples Nacional somente poderão ser cobrados judicialmente pela Procuradoria Estadual, independentemente de sua inscrição em dívida ativa estadual ou dívida ativa da União. Então, está fora a letra D, inclusive ela contraria o gabarito, né? Letra D está fora. E letra E, tais créditos tributários de ICMS oriundos do regime do Simples Nacional somente poderão ser cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quando esta receber delegação de tal atribuição pelo Estado mediante convênio. É o contrário, né? Então aqui ele está falando justamente o contrário do que a princípio está previsto na nossa lei complementar. Tá legal, pessoal? Importantes informações aqui para você enxergar essa situação aqui e levar para a nossa prova. Último slide que trata a respeito, né, dos créditos do ICMS. Vamos ver lá? O artigo 24 ele fala assim, ó, as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. Então, na idade, ela não pode utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. Por quê? Porque ela já tem um grande incentivo fiscal de uma baita isenção parcial, onde elas pagam menos tributo que todo mundo. Então, para elas pagarem menos tributo que todo mundo, elas já não podem entrar nessa situação de ter um outro incentivo fiscal, além de ser Simples Nacional. Esse é o regramento geral, né? É o geral que admite exceção. Tudo bem? Então, ele fala assim, ó, não serão consideradas quaisquer alterações em base de cálculo, alíquota, percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, ou pelo Estado, ou pelo DF, ou pelo município, exceto as previstas ou autorizadas nesta lei complementar. Quando ele fala exceto as previstas ou autorizadas nessa lei complementar, aí já está a previsão da exceção. Quer dizer, existe possibilidade de que a própria lei complementar estabeleça algum tipo de benefício a mais do que o que já está aqui no Simples Nacional para a microempresa EPP. Já te dou uma ideia. Às vezes, alguns estados estabelecem uma faixa de isenção acima da faixa de isenção, por exemplo, que a princípio a microempresa EPP tem dado pela lei geral. Então ele fala assim, ó, aqui no meu estado, microempresa que ofere até 120 mil reais de receita bruta anual não vai pagar ICMS. Aqui no meu estado não vai pagar ICMS quem ofere até 120 mil reais. Isso aí é uma isenção dada pelo próprio Estado. Então, quando a microempresa for pagar os outros tributos, ela tem que lembrar que o ICMS ela não vai precisar pagar. A alíquota dela efetiva vai ser menor, porque ela vai abater o ICMS daquela carga tributária que ela tem que pagar. E isso é dado pelo Estado, permitido pela lei complementar. Então, a regra geral é que eu não posso dar mais incentivo do que está na lei geral. Mas a própria lei complementar prevê situações excepcionais, ou seja, exceções a essa regra geral. Fechou? Guarda aí, para a questão de prova. É muito importante a gente saber que a microempresa EPP não transfere crédito, a microempresa EPP não recebe crédito. Exceções, 3 exceções importantes para você guardar para a prova. Microempresa EPP não tem incentivo fiscal além de ser já do Simples. Exceção, aquelas que a lei complementar prevê. Fechou? Guardou? Levou para a prova? Rumo à aprovação? Fica firme no propósito. Você vai ser fiscal, meu querido, minha querida. Você que está estudando aqui com a gente, se alegre, porque hoje foi um dia especial. Aula do professor Tudão a respeito de crédito relacionado à microempresa ou empresa de pequeno porte. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.